Oi gente, então, no começo desse vídeo eu queria pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito também na nossa divulgação. E como vocês já viram na thumb e no título também, a gente vai falar sobre os materiais poliméricos. Os polímeros, eles são macromoléculas formadas pela união de várias unidades pequenas, os famosos monômeros. Esses que por sua vez se ligam através de ligações covalentes. E, por exemplo, se eu retiro um pedacinho de propileno de um polipropileno, eu tenho meu monômero retirado da minha cadeia polimérica. Encontrados na natureza e não submetidos a nenhuma distorção humana, os polímeros naturais são, por exemplo, o látex extraído das seringueiras. E o homem não necessariamente precisa alterar ou combinar nada para produzir a borracha escolar, né, nesse caso. Esse é um ótimo exemplo de um polímero, né, tradicional, um polímero natural. Por outro lado, a gente tem os polímeros sintéticos, né, que são aqueles que resultaram de algum processo de agrupamento, né, que inclusive o primeiro polímero artificial é o nitrato de celulose, né, e conhecido popularmente como celuloide. Então, considero uma hora boa para falar dos famigerados plásticos, né? Quanto a eles, tanto os naturais quanto os sintéticos, eles podem ser divididos em duas classes: os termoplásticos e os termorrígidos. Beleza, e esse primeiro que eu falei são os polímeros que eles podem ser reprocessados quando aquecidos novamente, isso permitindo deles ser remodelado, o que é bastante positivo. Um exemplo bem curioso e bastante divertido, inclusive, é do próprio brinquedo Lego. Tá, e do contrário aos termoplásticos, vem os termofixos, né, que não dá para reprocessar devido às reticulações, né, em suas estruturas, que se eu acabar aumentando a temperatura para ele vai acabar que eu vou acabar degradando o material. Então, como eu faço para obtê-lo? Eu vou, né, causar um efeito nele, pressão e temperatura, né? Em seguida, eu vou moldá-lo e quando ele resfriar, só daí então ele vai endurecer, né? Então, um exemplo claro, né? A gente tem a própria resina epóxi. Polimerização são reações químicas intermoleculares pelas quais os monômeros reagem, integrando-se na forma de meros para dentro da estrutura molecular encadeada. Essas cadeias não necessitam de uniformidade com quantidade de meros, e geralmente elas são compridas. Os polímeros eles podem se dividir em diferentes classes, sendo as principais os de adição e os de condensação. Segue aí então alguns exemplos. Bom, então antes a gente se faz a pergunta, né? Por que de adição e condensação? Bom, quando eu faço adição sucessiva de monômeros, então eu tenho polímeros obtidos por adição, como por exemplo o polietilênio, polipropileno, o PVC, o isopor, o acrílico, entre outros também. E então agora os de condensação, a gente também faz o acréscimo dos monômeros. Porém, esses meros não são iguais e eu acabo que me livrando de alguma fase do processo todo. Então, nessa mistura, ou eu me livro de algum ácido, ou de um álcool, ou até de água. Então, de condensação aqui já aparece o amido, que aparece a celulose também, o nylon e também o poliuretano. Eu acho bacana aqui a gente ressalvar a respeito da origem dos polímeros, né, que foi há muito tempo. Os polímeros se mostrou útil para a humanidade logo muito cedo. A prova disso temos o exemplo, né, que há 10 mil anos atrás os chineses eles extraíram um verniz de uma árvore chamada laca chinesa e um verniz muito usado, né, na época para os móveis, né, para impermeabilizar os móveis, né, para dar um revestimento, um acabamento e assim aumentar a sua durabilidade. Deixando claro que somente na década de 1920 ficou marcado oficialmente o início das descobertas científicas relacionadas a esse tipo de material. Isso através de várias pesquisas realizadas na Alemanha que buscavam compreender os mecanismos de polimerização de moléculas orgânicas. Tá, e eu acharia cruel a gente, né, terminar o vídeo e não falar das propriedades dos polímeros, né? O que é que o polímero ele pode me oferecer, qual a demanda que ele vai, né, me ofertar.
Então tá, os polímeros eles podem ser rígidos, tenazes, flexíveis, macios, elastoméricos, transparentes, outros opacos, alguns translúcidos, coloridos, fluorescentes, né? Capazes também de serem isolantes, né? Condutores, eletroluminescentes, hidrofílicos, hidrofóbicos, né? E também, de fato, os biocompatíveis e os biodegradáveis. É hora de falar dos biodegradáveis, que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, isso como resultado de ações de organismos vivos ou das enzimas. Portanto, em condições favoráveis de biodegradação, podem ser degradados por completo em pouco tempo, por exemplo, em dias ou semanas. Os polímeros biodegradáveis também podem ser naturais ou sintéticos, podendo ser derivados de das seguintes fontes: milho, celulose, batata, cana-de-açúcar. Alguns até são sintetizados por bactérias. Então, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no canal. Então, o importante mesmo é a tua disposição para aprender, né? Para entrar nessa área da engenharia de materiais e realmente ver, né, se esse é o teu campo de trabalho, é uma coisa que você ama fazer. Então, beleza, muito obrigada e até mais.